livro tem o nome de Um Partido Anarquista, e como que fica essa história sobre partido e anarquismo? Que tipo de concepção de partido é essa? Tanto que você identificou com a sua pesquisa, quanto que a FAO mesmo trabalha e que você também concebe. Para quem tiver dúvidas sobre isso, o que você diria, Rugai? Bom, tem um conceito mais genérico de partido, né, que é como um agrupamento de pessoas que fazem parte de uma causa comum, né, ou que se organiza em busca de um objetivo comum, né. Essa é uma concepção mais abrangente, vamos dizer assim, conceito mais fraco, mais amplo de partido, né. Então, os partidários da causa X ou da causa Y, né. Quando a gente fala de partido político, né, a gente já está falando de um fenômeno que vem mais do século XIX para o século XX, né? E aí a concepção mais do senso comum, né, vincula partido à disputa pelo poder político institucionalizado por meio de eleições, né? Mas não é exatamente isso, né? Então, como a concepção dominante é essa, quando a gente fala partido anarquista, e o título é propositalmente provocador por vários motivos, né? A gente está falando de um agrupamento de pessoas que tem um pensamento e um objetivo em comum, né? No caso, a sociedade anarquista conduzindo uma estratégia anarquista, né? Mas no caso, não é simplesmente um nome que eu coloquei só simplesmente para ser provocativo. Se a gente descer para uma terceira camada aí, né, que o partido não é simplesmente um agrupamento de pessoas, né? O partido também é um agrupamento de pessoas que tem regras, tem uma forma de organização, tem uma estratégia comum, né? As pessoas não estão ali reunidas só por princípios vagos em comum, né? E, curiosamente, embora o anarquismo seja tido e havido como antipartido, né, pelas pessoas, e aí não é só pelo senso comum, é também por muitos estudiosos do anarquismo acadêmico de que se dizem anarquistas, inclusive, né? Se eu puder corrigir, eu diria que o senso comum está presente, inclusive nesses acadêmicos e militantes anarquistas, pelo menos numa parte deles. Eu cheguei a ouvir num simpósio na USP, numa mesa em que eu estava, uma professora falando a seguinte frase: o anarquismo é, por natureza, contra todo tipo de partido político. Né? E eu perguntei para ela se ela estava excomungando Bakunin do anarquismo, porque o cara que é tido e havido por todo mundo como fundador, ou o cara mais fundamental do anarquismo no século XIX, né? Tinha uma organização que ele próprio denominou como partido, que era de vanguarda, segundo ele mesmo, era clandestino, e cujas decisões eram debatidas democraticamente, mas uma vez tomadas, elas eram como é que a gente fala? Deviam ser acatadas obrigatoriamente por todos, inclusive pelos que foram minoria e se posicionaram contra essa decisão. Né? Para muita gente isso lembra centralismo democrático, leninismo, né? Uma outra forma de partido, mas Bakunin, em 1870 e pouco, já tinha essa forma de organização. Né? Eu falei, se o partido está excluído do anarquismo, você acabou de excluir o Mikhail Bakunin do anarquismo. Né? Então, a provocação veio um pouco nesse sentido, né? Entendi, que era a Aliança da Democracia Socialista, né? Isso, exatamente. Né? Historicamente, a primeira forma de organização política anarquista, né, é um partido. Né? Gostemos ou não, discordemos ou não, sirva ou não sirva para os dias de hoje, né? É uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade de separar, né? O lado de pesquisa, de histórica, do que é fato e do que não depende da nossa opinião, né? E daquilo que você defende. Então, você pode gostar ou não gostar disso, mas você, como pesquisador e estudioso, tem que reconhecer que foi assim que começou, que foi assim que... É um fato, depende da sua narrativa sobre o fato, né? Sim, foi muito praticado, né? E é ainda hoje por muitas pessoas que praticam o anarquismo de fato. Então,
E você acha que daria para definir como uma organização estritamente política, para coordenar a militância em sindicatos, no movimento estudantil, agrário, comunitário? Você acha que é uma boa definição? Porque, no fim das contas, tem esse trabalho estritamente político mesmo, né? A gente vai chegar mais para frente um pouco nisso, mas o especificismo ele separa bem essa coisa do nível político, né? Da luta política estritamente e da luta social, mas seria essa parte mais onde o partido atuaria, né? O que você... Então, em termos de quais são os sujeitos sociais, né, em luta, né, o movimento negro, as mulheres, o sindicato, ecologistas, indígenas, etc. Em cada época, cada local vai ter um conteúdo, né? Mas a função de um partido, tal como concebia o Bakunin, era uma organização política que reunisse as pessoas mais conscientes politicamente e que atuasse socialmente. E aí ele diferenciava claramente dois âmbitos, dois espaços diferentes, né? Um espaço onde todos deveriam estar, né, que seria o movimento social, ou que na época era o movimento dos trabalhadores, né? E aí o Bakunin, inclusive, dizia que a gente não devia se falar em nada de religião e nem mesmo de ideologias políticas, que as pessoas deviam ser juntadas, unificadas ali a partir da prática, a partir das suas demandas concretas. Outro espaço seria a organização política anarquista, no caso, a Aliança, né? Ali, por exemplo, ele tinha como o ateísmo era um princípio, porque tinha a ver com análise materialista da realidade, mas ele mesmo fala, né? A Associação Internacional dos Trabalhadores, que foi a chamada, a famosa primeira internacional, que tem o hino, etc., né? Essa associação, ele falava assim, não venham com ateísmo para isso, você vier falar de ateísmo, aí você vai espantar todos os trabalhadores, né? Porque a maioria dos trabalhadores são religiosos, né? Certos ou errados. Então ele falava, a gente vai unir as pessoas por outro caminho nesse outro âmbito, né? Então ele falava, são dois círculos, dois espaços essenciais, fundamentais, mas com características diferentes, né? Isso é Bakunin. Alguns anarquistas depois vão ter divergências com essa concepção, né, de ter uma organização política separada de um movimento social, né? Mas o anarquismo começa dessa forma, né? E a Federação Anarquista Uruguaia, que é o objeto de estudo da pesquisa, do livro, né, segue esse princípio bakuninista, né, na sua forma de organização, né? Então, ela atua nos espaços sociais, e nos espaços sociais ela defende que estejam todos, inclusive com outras posições políticas, que não sejam, ou com nenhuma posição política, né? E uma outra coisa é a organização anarquista.